Glória a Deus. Meus irmãos, como é do conhecimento dos irmãos, no dia 8 de março, nós estaremos procedendo aqui com uma assembleia extraordinária. Hoje teremos uma assembleia ordinária daqui a pouco, mas no dia 8 de março nós teremos aqui na igreja uma assembleia extraordinária. E cabe-nos aqui uma orientação pastoral. Os irmãos estarão elegendo presbíteros e diáconos. E é uma responsabilidade que pesa sobre os ombros daqueles que são membros desta igreja, ou de outra igreja que procede em suas assembleias extraordinárias. E nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos orienta em relação a quem deve conduzir o rebanho. Eu estou me emprestado aqui, entendendo que eles são, abarca presbíteros e diáconos, eu estou me emprestado aqui as palavras iniciais do apóstolo Pedro, da leitura que fizemos alternadamente de 1 Pedro capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, quero repetir aqui para os irmãos até o versículo 4, pensando nessa perspectiva de que nós devemos confirmar homens que foram eleitos e aprovados pelo próprio Deus, entendendo que o chamado é pessoal, é o Senhor que chama. E o texto nos diz, nesses versículos que lemos, o apóstolo Pedro nos diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu como presbítero, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, não será um sermão expositivo longo aqui. A ideia aqui é trazer uma orientação pastoral para vocês, mas eu estou me emprestado esse texto, e aqui não tem como fugir aqui do contexto. Estamos dentro de uma igreja basicamente formada por gentios, uma igreja gentílica, de irmãos dispersos, espalhados em 5 pontos aí da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Esses irmãos estavam espalhados, e é interessante como Pedro, ele inicia a sua carta. Quando você volta lá no capítulo 1 desta epístola, ele vai tratar esses irmãos espalhados, igreja basicamente formada por gentios, gentílica. Ele vai chamar esses irmãos de eleitos por Deus. Ele abre a sua carta dizendo que esses homens foram eleitos, escolhidos por Deus. Nesta mesma ideia, ele começa a construir textos que nos mostram relações de uns para com os outros, de caminhada de uma igreja que reconhece que a dádiva, a bênção vem do Senhor, emanam do trono do Senhor Deus. E ele, de maneira muito precisa, irmãos, ele diz que sofrer como Cristo sofreu é um privilégio para esses irmãos. Nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Isso é um privilégio, irmãos. Ele prepara a igreja, e ele prepara até chegar a este capítulo 5, que de maneira muito pontual, ele trata sobre homens que foram separados e escolhidos por Deus. Fica ao meu coração de pronto, irmãos, a verdade clara de que a igreja, queridos, é do Senhor. A igreja não pertence a homens, é uma instituição divina, é do próprio Deus. Ele mesmo que estabelece. Lembrem-se, a ideia aqui é que a carta, ela abre suas cortinas dizendo que esses homens foram eleitos. Essa igreja foi eleita segundo a presciência, segundo o conhecimento prévio do Senhor Deus. Ele abre a carta dizendo que a igreja é do Senhor, eleita na eternidade, redimida pelo sangue de Cristo e governada pela palavra e pelo Espírito Santo. Ou seja, é Deus que tem o controle desta igreja, é Deus que é o Senhor desta igreja, e dentro do governo da igreja, por misericórdia, bondade e graça do Senhor Deus, esta igreja, ela é governada por oficiais, homens escolhidos pelo próprio Deus. Deus escolhe, Deus separa, Deus estabelece. Com quais finalidades? Cuidar do rebanho,
conduzir o rebanho, orientar o rebanho, servir como modelo, apontar caminhos. Percebam, irmãos, eu estou dizendo para vocês que o Deus poderoso, Criador, Senhor, Santo, Ele escolhe pessoas finitas, limitadas e pecadoras como nós para conduzir este rebanho, para orientar este rebanho espiritualmente, irmãos. Note bem, se lhes digo que homens finitos, pecadores e limitados são comissionados por Deus para conduzir o rebanho, eu penso que homens aprovados por Deus, não como homens perfeitos, mas como homens eleitos, remidos e transformados pela graça transformadora de Deus. Aleluia, amém, Senhor. Não homens perfeitos. Lhes digo isso porque muitas vezes nós queremos pessoas perfeitas, nós não as encontraremos, irmãos. Homens remidos, lavados e transformados pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Mas, irmãos, o texto ele também é revelador, porque tanto presbíteros como diáconos, eles podem se encontrar aqui, cada qual em seu próprio serviço, cada qual dentro da formalidade que lhe cabe do cargo, da administração, do serviço, do cuidado do próximo, cada qual sendo conduzido para o Senhor. A verdade é que exercer um ofício na igreja, irmãos, sem sombra de dúvidas, é um grande privilégio, porque nós entendemos que a graça de Deus que vai transformando o nosso caráter e nos capacitando para o ministério. É a graça que vai forjando o nosso coração, vai transformando a nossa mente, vai nos conduzindo constantemente e nos usando pela sua graça e pela sua misericórdia. Percebam, irmãos, tanto presbíteros como diáconos, e aí é uma orientação pastoral, quero deixar para a igreja nesta manhã. Nós precisamos encontrar nesses homens maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Esse foi o tema ontem que eu tratei aqui com os jovens da igreja. Maturidade espiritual. Eu disse para esses jovens que a maturidade não está ligada à cronologia, ao crescimento biológico. A maturidade espiritual está intimamente ligada à nossa intimidade com Deus, o nosso conhecimento da palavra. Oficiais precisam conhecer a palavra, precisam amar a palavra, precisam viver a palavra. A igreja precisa ser orientada nessa ideia de que eu preciso votar em homens que sirvam como modelos, de homens maduros na palavra de Deus. É a palavra que nos conduz, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos traz de maneira muito clara a realidade do Evangelho. Eu preciso votar em pessoas que me apontem Cristo, que possam dizer: sede meus imitadores. Lembrem-se, Deus não chama pessoas perfeitas, mas Deus chama pessoas redimidas e transformadas pela sua graça, mas são pessoas transformadas, louvado seja Deus por isso. Paulo chega a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deixa-me dizer uma coisa, queridos, 3 orientações, olhando aqui para os textos que nós lemos aqui, que servem como orientação para a igreja que estará votando no dia 8 de março. Daqui a pouco eu queria apresentar aqui os candidatos nessa manhã. Vejam, antes deles chegarem aqui à frente, vocês precisam enxergar essas realidades nesses candidatos, irmãos. Amém, igreja? Nós precisamos enxergar essas realidades nesses candidatos. Quais realidades? Tanto para presbíteros como para diáconos. Porque os oficiais, eles cuidam da vida espiritual do rebanho. Cuidam. Repito, cada qual em seu ofício, muito bem definidos pela Escritura Sagrada. Lembram quando os diáconos foram instituídos, capítulo 6 do livro histórico de Atos, os apóstolos deveriam continuar se afadigando na leitura e na exposição da palavra, mas uma parte da igreja, um grupo da igreja, estava sendo esquecido, viúvas, órfãos, pessoas marginalizadas socialmente, e o Senhor Deus soberanamente diz: levanta homens cheios do Espírito Santo para que eles cuidem. As funções estão muito bem definidas pela Escritura, mas verdade é, irmãos, que os oficiais cuidam da vida do rebanho,
da vida espiritual do rebanho, da vida comunitária como diáconos. Um todo é aqui estabelecido pelo cuidado misericordioso de Deus. Então Pedro aqui, ele está aqui mostrando-nos e mostrando a esses homens aqui, ou a esta igreja, primeiramente, a nós também aplicável às nossas vidas, a respeito dos deveres do ministério, seja ele oficialato ao presbiterato ou ao diaconato, os deveres do ministério. Chama a sua atenção. Quero destacar 3 verdades aqui para a gente. A primeira delas é que aquele que foi chamado por Deus, ele foi chamado para exercer o seu ministério voluntariamente. É um chamado pessoal e intransferível, querido irmão. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 2, a parte A do versículo 2 diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Há um chamado aqui que é voluntário, é pessoal, é uma experiência com Deus. Cada oficial que se apresenta aqui para a reeleição ou para a eleição, sejam eles presbíteros ou diáconos, esse homem tem que ter plena convicção do seu chamado. Eu fui chamado por Deus, aleluia. Sabedores de que o mesmo Deus haverá de conduzir. Irmãos, a igreja precisa reconhecer o chamado desses homens, que reconhecem, quem vai legitimar esse chamado é a própria comunidade, dizendo: eu reconheço que este homem é chamado por Deus. A primeira verdade que quero deixar como orientação à igreja: observem, orem, enxerguem nesses homens o chamado de Deus na vida deles. O chamado, ele é perceptível, é um chamado que não é intrapessoal, é um chamado que é visível pelos frutos. Nós conhecemos a árvore e a igreja testifica esse chamado pela conduta, pelo comportamento, pela ação e reação, pelo domínio próprio, pela postura cheia do Espírito Santo de Deus, pelas palavras sábias, pela conduta balizada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja testifica através das nossas obras, meus irmãos. Amém, igreja? Primeira verdade, como pastor, quero lhe orientar: escolha homens que voluntariamente, mas que de maneira visível, externam que foram chamados para pastorear, para cuidar, para apacentar. Olha aqui para mim: o líder apacenta, o líder não divide. Você tem que escolher alguém que apacente o rebanho. É palavra de Deus, irmãos. Não há nenhuma palavra colocada por mim, mas pela palavra de Deus. Pedro vai dizer o seguinte: escolham homens que apacentem, não homens que dividam, não homens que promovam facções, mas escolham homens que apacentem, que cuidem, que sejam generosos em seus atos, em suas palavras. É a primeira orientação que eu deixo para a igreja. A segunda verdade, irmãos: escolham homens que possam servir sem espírito dominador, mas com espírito de brandura. Os versículos, a parte B do versículo 2 até a parte A do versículo 3 irá nos dizer isso. Olhem comigo, diz a palavra: não por constrangimento, mas espontaneamente. Olha, o chamado é pessoal, é espontâneo, não é imposto, mas é espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. A segunda orientação que eu quero deixar aqui para a igreja é que a igreja deve escolher homens que sirvam em espírito de brandura, irmãos. Não é pela força, não é pelo grito, não é pela posição que nós devemos ganhar, nada. Ninguém ganha dessa forma. Nós devemos agregar com amor, com misericórdia, com cuidado, com brandura. O texto é muito claro aqui: nós devemos apacentar, não constrangidos a isso, ou a ideia do texto aqui é não constrangidos pelo próprio cargo que eu recebi do Senhor Deus. Entende isso? É como se você precisasse dar respostas pelo cargo que você tem. Ou seja, se alguém lhe afronta porque você é um líder, você tem que afrontar. Não, querido, não. A Bíblia diz que eu devo virar a outra face. Nós devemos escolher homens que possam estar prontos a virarem a outra face. Entendem isso, irmãos? Amém? No reino de Deus, perder é ganhar. No mundo, ganhar é ganhar.
Na igreja, no reino, no princípio de amor de Deus, que é totalmente diferente do princípio de amor do mundo, perder é ganhar, irmãos. É dizer, Deus seja louvado. Vejam, o texto vai dizer, olha, o que prepara o capítulo 5, Pedro vai dizer que é um privilégio sofrer como Cristo sofreu. Como Cristo sofreu, irmãos, sendo esbofeteado, pisado, humilhado, apontado, acusado. E sabe o que ele fez? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por isso que o texto vai dizer para a gente, não façam isso por constrangimento, mas como Deus quer, com coração brando, amoroso, não com ganância, de ter o cargo, de possuir um status de relevância na igreja. Nós somos reformados e bíblicos, nós entendemos o sacerdócio universal, diante de Deus nós somos iguais, aleluia. Os ofícios são diferentes, a quem Deus muito deu, muito irá cobrar, irmãos. Está aqui no púlpito, Deus haverá de cobrar do meu coração muitas coisas, e tem cobrado. É responsabilidade ter um ofício, não é o cargo, não é o status, porque a Bíblia diz que se você quiser ser o primeiro, seja o último. É Deus que honra, é Deus que confirma a vontade, mas o texto diz, não com ganância, mas de vontade, de boa vontade, não como dominador dos que vos foram confiados. Nós não dominamos pela força, por isso que vocês devem escolher homens que não sejam dominadores, mas olha aqui para mim, queridos, homens cheios do Espírito Santo de Deus, porque homens cheios do Espírito Santo de Deus podem se encontrar na lista apresentada por Paulo em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, começa com amor, que ama, assim como nós amamos ao Senhor, nós devemos amar ao próximo, que eu estou vendo todos os dias, como eu posso dizer que amo a Deus? Senão o vejo, é palavra de Deus, eu devo fazer isso não como um dominador, mas com o coração cheio do Espírito. Por fim, como devo escolher o meu candidato pastoral oficial da igreja que eu faço parte? Primeiro, alguém que esteja pronto a apacentar voluntariamente. Segundo, alguém que serve com espírito de brandura, não com espírito dominador. E por fim, como orientação pastoral nesta manhã, nós devemos escolher alguém que lidere pelo exemplo e que zele pela pureza da doutrina. Olhe como o texto termina dizendo, antes, versículo 3, parte B, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Eu devo escolher alguém que me sirva de modelo, de exemplo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, quando você for votar, você tem que votar numa pessoa, você possa dizer, eu queria ser como ele, como crente. Você entendeu isso, irmão? Amém? Eu queria votar nesse diácono porque a vida desse diácono é uma vida cheia do Espírito. Eu queria ser como ele, em suas palavras, em sua ponderação, em seu domínio próprio, em sua vida, em sua conduta, em sua postura, em suas falas, em suas palavras. Eu posso imitá-lo porque ele imita Jesus. É o texto que diz isso, irmãos. Eu preciso escolher um oficial que me sirva de modelo. Lembre-se, não apenas um modelo de conduta, mas um modelo de doutrina. Pedro estava tratando aqui sobre doutrina também, sobre deveres dos crentes, sobre postura, as doutrinas sorrateiras e distorcidas que invadiam a igreja. E Pedro diz, vocês precisam se portar como modelos de doutrina, de comportamento, de vida exemplar, irmãos, não perfeita, mas exemplar. Esta orientação pastoral para todos vocês nesta manhã. Escolham debaixo de oração. Não escolham pela amizade. Olha aqui para mim, querido. Oficial não é colocado em cargo por amizade, porque você acha ele legal. Não faça isso. Assim como Deus cobra do meu coração, está aqui no púlpito, Deus haverá de cobrar do teu coração. Não se escolhe porque você acha legal, porque você acha uma pessoa boa. Não. Se escolhe segundo os parâmetros da Bíblia. Alguém que pastoreia o rebanho, alguém que tem domínio próprio, alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, e alguém que serve para a minha vida como modelo dos fiéis. Que Deus aplique essa palavra às nossas vidas em nome de Jesus. Que Deus nos oriente. Que Deus abençoe esse pleito do dia 8 de março. Que o nome de Deus seja honrado e glorificado para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.